Você já percebeu que muitas pessoas não desistem porque elas são fracas? Não, esse não é o maior motivo de desistência. A maioria das pessoas desistem porque elas se esqueceram do porquê começaram. A maioria das pessoas que desistiram de uma faculdade, que desistiram de um relacionamento, que desistiram de um sonho, de um projeto, de um propósito, não desistiram por falta de capacidade, mas sim porque elas esqueceram do que as levou a começarem, a iniciarem esse projeto, esse sonho, esse propósito. E talvez hoje você esteja assim também, a ponto de desistir, cansado, cansada, sem forças, pensando em abrir mão, em abandonar aquele sonho que um dia fez os seus olhos brilharem. E sabe o que é mais triste, querido? O mais triste aqui, nessa condição e situação, não é falhar, mas é viver uma vida toda sem descobrir o que teria sido da sua vida, da sua história, da sua jornada se você tivesse apenas continuado o seu caminho. Porque quando você perde o propósito, você perde direção. Mas quando você lembra do seu propósito, você encontra forças, você tira forças de onde você nem sabe. Então fica comigo hoje, porque até o final desse vídeo, em apenas 3 pontos eu vou te fazer lembrar, eu vou te trazer à memória aquela razão, aquele motivo, o propósito verdadeiro pelo qual você nasceu. Então vamos lá, queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre propósito, sobre o poder do propósito, porque sonhos sem propósito viram desejos passageiros, sabe? Algo momentâneo, algo que inflama, que incendeu seu coração agora, mas ali na frente já apagou esse fogo, já apagou essa motivação, essa determinação, e aí você acaba se frustrando, parando no meio do caminho, não alcançando resultado algum. Mas quando de fato e verdadeiramente existe um propósito que suporta, sabe, por trás todas as coisas, você suporta o processo, você enfrenta as dificuldades e continua acreditando, continua caminhando, continua determinado no seu processo, no seu propósito, mesmo quando ninguém à sua volta acredita em você. Agora diz aqui para mim, você é do tipo de pessoa que persevera ou daqueles que desanimam, param no meio do caminho e não alcançam resultado algum? Entende? Porque quando falamos de propósitos, certamente, queridos, nós vamos identificar, nós vamos topar, né, com esses 2 tipos de pessoas. Eu não sei qual classe aqui você está inserido, mas certamente você vai se ver em algum desses pontos que nós vamos falar aqui, ok? E o primeiro tópico, o primeiro ponto para nós, querido, é que o propósito, ele vai te dar direção, entende? O propósito, ele vai determinar para onde você está indo, porque pensa aqui comigo, um dos piores erros, queridos, que eu e você, né, que a sociedade, que as pessoas podem cometer, não é o erro, sabe? Não é o risco, né, de andarmos devagar na vida. Às vezes você pode, né, quando você olha para o lado, hoje mesmo mais cedo eu estava conversando com o meu ex-sócio, e a gente falando, né, a respeito do risco da comparação, e ele falando, Paulinho, cara, uma das piores coisas, outro dia mesmo eu estava, sabe, entrando já em parafuso, em depressão, porque, poxa, eu olhei para os meus resultados e eu olhei comparando, né, com os resultados de outra pessoa, poxa, eu vi que tal pessoa já tá lá na frente. Mas, sabe, uns 5 minutos depois que eu tava naquela bad ali, eu parei, eu olhei, eu cheguei à própria conclusão, sabe, de que, não, poxa, eu posso, de repente, em relação ao fulano lá, sabe, eu posso estar devagar, mas em relação a outras pessoas, eu estou acelerado, eu estou adiantado. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de situação, queridos, a gente vai ver que um dos maiores erros, sabe, é achar que você está devagar, porque não é o fato, né, de estar devagar. O pior erro que eu e você estamos inseridos ou que podemos, né, cometer é estarmos acelerados, né, até demais, porém na direção errada. Pensa aqui que situação, você, não, tô acelerado, poxa, tal, isso e aquilo, mas, né, no final das contas você chegar e ver que estava no caminho errado, que você escalou, né, um Everest errado, não era o seu Everest, era do ciclano, do beltrano, do tetrano. Esse é o maior erro
engano que eu e você podemos cometer, queridos, entende? E aí, quando eu falo disso, vocês vão ver que é triste, mas é a mais pura verdade, queridos. Nós fazemos parte hoje de uma geração, sabe, que está à torta e à direita, né? Sempre procurando antecipar as coisas, adiantar o tempo, acelerar o processo, mas sem propósito, sem direção. As pessoas estão andando corridas, a vida, né, um ativismo exacerbado, acelerado, mas se você perguntar a respeito de propósito, a respeito de direção, as pessoas estão aceleradas, mas sem saber para onde estão indo. Esse é um dos maiores riscos, porque quando falamos de propósito, né, que o propósito ele te dá direção, é exatamente nesse sentido, queridos. O propósito ele vai te responder, né, do para onde você está indo e do porquê você está fazendo o que está fazendo hoje. Se eu te lançasse essa pergunta aqui agora, você saberia, sabe, com clareza, com propriedade me responder? Para onde é que a sua vida está indo hoje? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez até aqui, você vai chegar no resultado que você deseja? E a segunda pergunta é, por que é que você está fazendo o que você está fazendo? Você saberia me responder com clareza e propriedade essa pergunta? Se não, é um ponto de atenção, pensa aí. Trace, sabe? Trace esse rumo, essa resposta para você mesmo, queridos. Você não tem que dar satisfação para ninguém mais a não ser você mesmo, entende? Porque afinal de contas, é a sua vida. É a sua vida, queridos. Então assim, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, talvez hoje, né, Deus não esteja, sabe, te pedindo para acelerar. Não, acelera mais, corre mais. Não, talvez hoje Deus esteja, até mesmo através desse vídeo, tá, queridos? Te pedindo para você se lembrar do porquê é que você começou a sua jornada. Por que é que você começou a empreender? Por que é que você começou em um relacionamento, em uma faculdade, em um trabalho? Por que é que você começou? Você consegue se lembrar? Então esse foi o nosso primeiro tópico, queridos, que o propósito ele te dá direção. Mas o segundo ponto também é tão importante quanto, que é que o propósito, ele te sustenta nos dias difíceis. E nós, de certa forma, já meio que até pincelamos aqui, né, no primeiro ponto ali. Porque você vai ver que nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de deserto, né, que é o que muita gente comenta, que tô no deserto, tô no vale. Queridos, você só não vai parar se você souber, né, o porquê você começou. Entende? Porque, de fato, né, muitas pessoas têm sonhos, todos nós temos sonhos, não é verdade? Só que precisamos nos lembrar que todo sonho ele atravessa suas temporadas difíceis, suas seasons, né? Estações difíceis, entende? Desafiadoras. E você vai ver que a maioria das pessoas que não sabem o porquê que elas estão nessa jornada, nesse caminho, elas vão parar no meio do caminho. Ah não, ficou difícil aqui, troca, né? A geração todinho que eu falo, né? Geração que chega ali, pega um todinho, bota o canudinho, balança aqui, tu tá pronto para tomar. Mas no dia que as coisas não saem da forma, do jeito que elas gostariam ou pensam e esperam, né, que desenvolva a vida, o que elas fazem? Elas, ao invés de se adaptar, não, elas jogam aquela caixinha de todinho fora e vai pegar agora um danoninho. Essa é a geração que a gente vive hoje, sabe? Então, a gente precisa entender, queridos, você e eu vamos precisar entender que, de fato, existem dias que a motivação não vai aparecer, não vai show up, né, como a gente diz aqui, não vai. Haverão dias em que, sabe, nada vai dar certo para você, que nada vai funcionar, que vai dar tudo errado. Dias em que você vai questionar tudo porque não vai entender nada, mas são exatamente nesses dias em que o propósito entra em cena. Que o propósito trabalha, queridos, e trabalha para te manter alinhado às suas convicções, às suas razões e motivações. São exatamente nesses dias que o propósito, né, ele vai entrar em ação. Entende? Porque assim, uma diferença que eu e você precisamos entender, queridos, é que motivação é emoção. Hoje tem, amanhã não tem. Porém, propósito é convicção. Independente se tiver tudo dando certo hoje ou tudo dando errado hoje, o meu propósito, a minha convicção
me atesta de que, por mais que dê errado hoje, amanhã vai dar certo. Uma hora vai dar certo, queridos. Isso é propósito, entende? Então, repetindo aqui, motivação é emoção. Propósito é convicção. No que é que você tem se apoiado hoje? Você é uma pessoa motivado ou convicto? Você tá entendendo? Porque assim, ó, todas aquelas pessoas, sabe, que você aí, ó, admira pelos seus resultados, pelas suas vitórias, conquistas, pode ter certeza, queridos, que elas não chegaram lá porque elas nunca pensaram em desistir. Não, certamente todas elas pensaram em alguma vez na vida em parar, em desistir. Mas apesar de pensar, elas não pararam. Sabe por quê? Porque a convicção, porque o propósito, né, não as deixou parar no meio do caminho. Como nós já falamos aqui diversas vezes, diversos vídeos nossos aqui, queridos. Quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. E em não chegando a lugar algum, certamente também não alcança resultado algum. Vocês estão entendendo? Então, para a gente encerrar agora esse segundo tópico aqui, esse segundo ponto, pensa comigo assim, ó. Talvez você já esteja cansado e cansada, ok? Faz parte, queridos, mas o fato de você estar cansado ou cansada na sua jornada, no seu sonho, no seu projeto, não diz respeito, né? Ou não é porque você esteja caminhando, avançando no caminho errado, na direção errada. Não é isso não, entende? Pelo contrário, muitas vezes você está cansado, né? E o que esse cansaço, ele atesta, ele demonstra, ele revela para você? Que você está crescendo, que você está avançando. Porque na zona de conforto, na zona de estagnação, não há cansaço, não há fadiga. Pelo contrário, há conforto, há acomodação, né? Também não há crescimento. E o pior de tudo, a morte. Entende? Porque quando você não está crescendo, você está decrescendo. Se você não está prosperando na sua vida, você está mirrando na sua vida. Né? E aonde que é esse lugar? É o lugar da estagnação, da paralisia. Entende? Eu desejo, eu oro a Deus para que você não esteja nesse lugar. Mas vamos para o terceiro e último tópico. E o terceiro tópico, queridos, é que ter um propósito transforma vidas, a começar pela sua. Isso é forte, né? Ter um propósito transforma vidas, a começar pela sua vida. Pela sua vida. Porque assim, ó, quando você vive a sua vida só por si mesmo, sabe, no seu egocentrismo, qualquer prova, qualquer luta ou desafio parece grandioso demais, queridos. Entende? Agora, quando você vive por algo maior, por algo, sabe, mais genuíno, verdadeiro, algo que toca não apenas a sua vida, mas o mundo, queridos, vamos falar sério, tudo muda. Tudo muda, você vai tirar forças da onde não tem, como diz, né, a palavra lá em Hebreus, né, na carta aos Hebreus, aos heróis da fé, né, a respeito dos heróis da fé, tem um verso que nos diz que eles tiravam forças da fraqueza. Isso é o que o propósito faz nas nossas vidas, querido. Entende? Então talvez hoje você não precisa, né, dar 100 passos a mais. Talvez hoje você precisa dar apenas o próximo passo. Talvez hoje você não precise, sabe, acelerar ainda mais o seu caminho, a sua jornada. Talvez hoje você precise apenas ajustar sua vela para a direção certa, para o rumo certo. Não é verdade? Talvez hoje você não precise de um novo direcionamento, uma nova revelação da parte de Deus. Talvez hoje você precisa apenas caminhar naquilo que Deus já te orientou, já te autorizou a caminhar. Vocês estão entendendo? E isso até perceber que aquele propósito, aquele sonho, aquele projeto que por vezes, né, parecia ser impossível, comece a se tornar realidade na sua vida. Esse é o poder do dia a dia, né? Aquilo que de repente, sabe, era algo tão longínquo, tão distante, né? Mas você deu um passo hoje, um passo amanhã, um passo depois, daqui a pouco aquilo começa a se tornar grandioso na sua frente. Por quê? Porque está crescendo? Não, porque você está aproximando, você está chegando lá.
Tá entendendo, queridos? E aí, pra gente caminhar pro encerramento desse vídeo aqui, eu gostaria só de pontuar, sabe, algumas coisas que eu julgo importantes, queridos, para as nossas vidas. E a primeira delas é que, por mais difícil que possa ser, que possa parecer, ou até mesmo estar hoje, queridos, a sua jornada, não abandone aquilo que Deus já colocou no seu coração. Por maior que possa parecer, por mais distante que possa estar. Não tome também decisões baseadas na emoção, porque como nós já falamos aqui, a emoção ela é passageira. Hoje ela vem forte, amanhã ela nem show up, amanhã ela nem vai aparecer, amanhã ela nem vai dar as caras, entende? Então não se decisione, né? Não tome decisões ou atitudes baseadas nas emoções, porque essas são traiçoeiras, essa é a palavra. E sempre quando você pensar em desistir, lembre-se do porquê você começou, queridos. Lembre-se daquelas orações que você fez em silêncio. Lembre-se das lágrimas que rolaram quando ninguém viu, só Deus. E para a gente encerrar aqui, talvez hoje você esteja mais perto do que você acredita, do que você enxerga, do que você imagina. Já parou para pensar nisso? Porque certamente, queridos, eu também já tive momentos na minha vida de querer desistir, de querer abrir mão dos sonhos, dos planos, dos projetos. E pensa aqui comigo, se eu tivesse aberto mão, se eu tivesse, sabe, parado no meio do caminho, hoje eu não teria 2 filhos americanos, hoje eu não teria uma companhia aqui nos Estados Unidos, né, onde eu tenho funcionários, sustento famílias aqui, sabe, hoje eu não teria, queridos. Hoje eu não estaria vivendo os meus sonhos, entende? Isso se eu tivesse paralisado no meio do caminho, mas como eu disse aqui, né? Quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. E não chegando, não obtém os resultados. Pela graça de Deus, assim como eu não parei, você também não vai parar. Amém? Porque, novamente, como diz os Hebreus, capítulo de número 10, verso 39, né? Deus, ele não se agrada dos que retrocedem. Pelo contrário, ele tem mais prazer naqueles que perseveram. Mas nós, porém, assim como eu, assim como você, não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram para a vitória, para a conservação das nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com você. E se falou com você, se você se viu de alguma forma, comenta aqui embaixo assim, ó, bota aqui nos comentários assim, ó, eu vou continuar. Eu vou continuar, porque você não é da geração dos que param, você é da geração dos que continuam, dos que perseveram. Amém, queridos? Então é isso, esse é o vídeo, né, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu comentário e envie esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que ela também não pode parar, não pode abrir mão do seu propósito, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau.